Parashá Vayetsev. Parashá Vayetsev, ela relata os momentos iniciais de Jacob na casa de seu sogro. Então ali Jacob casa com Léa, aí Raquel, né? E começa a construir a sua família. Então toda essa parashá de Vayetsev, ela vai trazer os momentos estes dramáticos da vida de Jacó, né? O drama começa já no ventre de sua mãe, onde ele acaba sendo escolhido pelos céus, né, como o líder desta grande nação que seria o povo de Israel. E agora começa a formação. Mas no ciclo deste Shabat, nós temos a oportunidade de lermos um pouquinho e lembrarmos desse drama que Jacob viveu na casa do seu sogro, né? E eu começo perguntando a vocês que estão aqui e a você que nos acompanha, por que Jacó sofreu tanto, na sua opinião, por que Jacó sofreu tanto nas mãos de Labão? Ele começa na escolha da esposa. Pensa que fato grave você escolhe para se casar com alguém, no dia do casamento, outra pessoa aparece. E você acaba que obrigado a se casar com aquela pessoa que você não queria contrair um matrimônio. Você não queria ter casado com aquela pessoa. E casou. Por que Jacó não saiu correndo? Não é essa. E não correu, não se escondeu. Então, ele faz um acordo com o seu sogro. Veja que história interessante, que história intrigante, né? O que você faria se você estivesse lá? O que você faria se isso acontecesse com você hoje? É algo inimaginável. Eu vou casar com uma pessoa e me apresentam outra. Ok. Aí começam as negociações com Labão, seu sogro. Não, você vai casar com essa minha filha porque ela é a mais velha. Ela, pelas tradições, pela nossa cultura, pela nossa forma de viver, a filha mais velha se casa primeiro. Hoje eu acredito que no mundo ocidental não exista mais essa cultura. Mas no Oriente Médio, né, na Ásia, algumas culturas ainda prestigiam os primogênitos, né? A filha mais velha casa primeiro, o filho mais velho casa primeiro. Nós já vimos em alguns filmes e novelas aquela revolta da filha mais nova, que não podia se casar porque a mais velha ainda não tinha se casado. Então, na casa de Lavã, a filha mais velha casava primeiro. Então Jacó, por querer se casar com Rachel tanto, porque ele amava, ele aceitou a proposta de seu sogro. Não, então eu case com essa, trabalhe 7 anos e case com a outra, né? Pague o dote da outra. E assim Jacó o fez, trabalhou mais 7 anos e se casou com a outra filha. Mas nesse período aí começam as intrigas familiares, as intrigas entre as irmãs. Eu imagino que não seja uma situação fácil, nem uma situação muito agradável. Ok? Casa-se. E Lavã sempre teve uma vantagem sobre Jacó. Ele sempre teve a vantagem até
esse momento em que nós lemos aqui, quando Hashem se apresenta a Lavã em um sonho e diz a Lavã: olha, a partir de agora você não fale nem bem e nem mal com Jacó, né? Acabou. Aquele poder, aquela influência que você exercia sobre Jacó, ela acabou. Eu quero destacar com vocês, enquanto isso vocês podem ir comentando no chat, e aqui também, né, dentro da sinagoga, quem está aqui comigo, né, o porquê. Por que Lavã tinha tanta influência? Por que Lavã conseguiu manipular tanto Jacob, né? Jacob só conseguiu vencer Lavã porque ele tinha o Todo-Poderoso do seu lado, porque senão ele não seria páreo para as manobras psicológicas, inclusive, de Lavã. Lavã era aquela pessoa tóxica, aquele sogro que compra o genro e todos os filhos com a sua riqueza. Ele chega e ele domina, porque ele tem as posses, ele tem o dinheiro, ele tem a influência, então ele é que decide. O genro se formou em direito? Não, você agora vai me ajudar aqui na fazenda, você e minha filha vão morar lá naquela casa, está aqui a chave, você vai ter esse carro, e agora você vai me obedecer. Você vai ter uma vida comigo. Comigo você não perde, comigo você só ganha. E ele vai levando, ele vai manipulando. Então ele tinha 2 filhas, ele tinha Jacob, e aí vieram os netos, e aquela família foi crescendo. E se você para observar, ali nascia as primícias do povo judeu. Mas existia um drama. O mesmo drama que existe hoje na sua casa, os nossos pais e irmãos também viviam. As intrigas entre as irmãs, as intrigas entre as irmãs e as servas, a disputa das irmãs, qual delas teriam mais filhos, quais seriam os filhos mais amados por Labão e por Jacó. E era um ambiente bastante, embora familiar, um ambiente bastante hostil, se você parar para imaginar. Era uma guerra fria. O que é uma guerra fria? Guerra fria é aquela guerra psicológica. Existe muito isso dentro dos relacionamentos, onde as pessoas não discutem, não saem no tapa, não pegam em armas, mas as ações são ações nas sombras. As movimentações políticas são nas sombras. Então, ela teve um filho, vou engravidar e vou dar outro mais forte. A amada não podia ter filhos, então a que não era amada deu muitos outros filhos, e 6 filhos. Raquel era a mais bela e a mais amada. Mas para ter veja como a vida é, mas para ter um equilíbrio, Léia não era amada, não era a mais bela, mas tinha 6 filhos. Olha o jogo que deveria ser jogado. Não, a vida, ela não é apenas algo em que você abre os olhos e estou respirando, estou vivendo. Ela é dramática. A vida é dramática. E a influência que Labão tinha sobre aquela família faziam as peças se movimentarem. Jacó estava preso ali. Ou ele fazia, ele não tinha muita opção.
Num primeiro momento, ele jamais poderia voltar para a casa de seus pais, porque lá atrás, veja, às vezes nós queremos mudar de vida, queremos buscar soluções, passamos ali por um grande problema, um grande desafio, que quase nos tirou a vida. Você fala assim, meu Deus, como é que eu sobrevivi a estes momentos? Aí você fala, vou deixar tudo isso para trás. Tchau, adeus. Você sobe no Titanic. Lembra das primeiras cenas do Titanic? As pessoas que estavam lá em cima davam tchau para as pessoas que estavam lá. Porque era a chance deles irem para o novo mundo. Porque o Titanic faria uma viagem da Inglaterra para os Estados Unidos. Então, para alguns era uma mudança. E às vezes nós embarcamos num Titanic que naufraga no meio do caminho. Ou seja, tem como a situação ficar pior? Claro que tem, sempre tem. Nós temos é que saber fazer as escolhas. Então Jacó saiu de uma situação de quase morte e foi para uma situação mais dramática, porque agora ele não tinha apenas o irmão, o pai e a mãe para lidar. Ele tinha as duas mulheres, os filhos, todos as servas, com o qual ele também tinha filhos, e ele tinha o seu sogro. Então foi uma vida bastante dramática, e Jacó esteve em alguns momentos perdido, até que ele clamou aos céus. Ele já tinha uma promessa. Jacó tinha uma promessa grandiosa. Veja, e mesmo com essa promessa grandiosa, ele passou por momentos obscuros na sua vida. Não existem esses mocinhos ou essas mocinhas que são nos apresentadas e apresentados nos filmes, nas novelas, nas literaturas. Aquela pessoa que tem uma vida linear. Tudo é perfeito, tudo vai dar certo, tudo vai sair exatamente do jeito que foi estabelecido. Não. O caminho, ele tem as suas variações. Você tem que subir uma montanha, você tem que descer um rio, você tem que atravessar uma mata, você vai fugir das feras que querem te devorar. É um sofrimento, a vida é um sofrimento. O detalhe é que nós temos que pegar esse sofrimento, guardar dentro de uma bolsa ou uma caixinha e seguir em frente. Por quê? Porque a promessa que te foi feita, ela está lá no final do caminho. Só que isso também não é a única verdade, de que a promessa, a recompensa está lá. Não, eu tenho que atravessar esse desafio porque está lá a minha riqueza. A grande questão, e hoje os especialistas do desenvolvimento humano, os eruditos do comportamento das pessoas, né, aqueles que estudam e pesquisam, nos ensinam o seguinte, que a grande recompensa está naquilo que você está vivendo, que você está aprendendo diariamente nesta jornada. Você só estará apto para receber a grande recompensa, mas você já parou para pensar qual é a grande recompensa? A grande recompensa de Jacó era ser pai de uma nação. Mas você não fica sentado esperando o dia de ser pai de uma nação. Você vai viver a sua vida e construir. Só que a vida te traz tantas coisas para serem superadas, que você para
de compreender que você está construindo. As pessoas dizem, o dia que eu ficar rico, né? O dia que eu ficar rico, eu finalmente vou ter a minha fazenda, vou ter ali o meu gado, ou eu vou ter o meu mega apartamento, ou eu vou ter aquela caminhonetona, aquela Dodge Ram. Mas ele está esperando a recompensa. E ele não está observando essa construção. Então Jacó, ele não tinha opção a não ser viver aquilo ali e construir aquilo que foi entregue a ele. Era uma honra, mas olha o sofrimento de Jacó. Mas aí vem o Eterno, né? Jacó também, nós temos que lembrar que Jacó seria pai de uma grande nação, pai das 12 tribos de Israel, né? E olha que drama foi a formação das 12 tribos de Israel, né? Cada filho de uma esposa. Hoje as pessoas olham para os outros e falam, poxa, aquele homem tem um filho de cada mulher. Olha que coisa horrorosa. Aquela mulher tem um filho de cada homem. Olha que absurdo. Mas a história do povo judeu, ela não foi uma história promíscua, obviamente. Mas ela foi, a construção, a formação daquela família, foi, aos nossos olhos, confusa. A escolha de Jacó como o primogênito foi confusa. Ele teve que passar a perna no irmão para levar a primogenitura. Ele trocou por um prato de lentilha. Era dele, era. Mas o meio em que ele tomou aquilo do irmão é um meio escuso. Ele enganou o irmão e teve que fugir. Ele enganou o irmão e teve que fugir. Chegou na casa do seu sogro, foi enganado. 1, 2, 3, 20, 30, 40 vezes. Só o preço das ovelhas foi mudado 10 vezes e ele não aguentava mais. Está aqui no relato. Ele reclamando com as filhas, reclamando com as esposas. Eu não aguento mais o vosso pai. Não suporto mais o jugo de seu pai, que já mudou o nosso acordo 10 vezes. O acordo com as ovelhas, porque ele já tinha mudado tantos outros acordos. Conforme Jacó prosperava, Labão crescia o olho. Labão entendia que, puxa, o caminho da riqueza é esse, agora é meu. Então, nós vemos o drama familiar, nós vemos o drama da formação das 12 tribos de Israel, nós vemos 2 filhos aí para frente, 2 filhos de Jacó, que se revoltaram, né, cometeram lá um assassinato, né, atacaram um povo. Aí, muitos anos depois, Jacó inverte as bênçãos. Quer dizer, não foi uma construção linear daquela família feliz, aquela família. Agora aparecem muitas famílias nas propagandas, né? Se preparando para o final do ano, aquela família. As empresas fazem agora as confraternizações, existem nas empresas o amigo secreto, né? E nas fotos,
Parece que o mundo é perfeito, parece, poxa, essas pessoas se dão tão bem, mas a vida ela é uma linha totalmente irregular, altos e baixos, talvez mais baixos do que altos, né? Não é moleza, não é fácil. Você tem muitos compromissos, tem pessoas te puxando, tem pessoas te segurando, você não faz nada sozinho, você depende que outros cumpram com palavras com você, e você vai levando a vida e vai construindo. Existem aqueles que constroem mais, existem aqueles que constroem menos, existem aqueles que não estão construindo nada, existem aqueles que só pensam nisso. E o mundo está girando, o tempo está passando. Mas aí, chega um dia, em algum momento, que você, se você ainda não morreu, obviamente, que você diz, não dá mais. Jacó chegou nesse nível de convivência com seu sogro, que era um ambiente altamente insalubre, psicologicamente falando, e também fisicamente falando, porque Jacó, na última leitura, Jacó disse, eu enfrento geadas, eu enfrento o sol, as ovelhas que morrem no pasto eu reponho com as minhas, e mesmo assim o seu pai me odeia. Você que está acompanhando, os irmãos que estão aqui, já devem ter convivido com pessoas que te sugam. Não importa o que você faça, elas te sugam, elas tiram de você todas as suas energias diariamente. E ainda reclamam que não é o suficiente. Yosef, vamos levantar esse muro aqui, levanta o muro, não, vamos mais um pouquinho, não, quebra tudo e faz um pouquinho mais para lá, você vai e faz, não, agora eu quero um desconto da tua mão de obra, você dá, olha Yosef, não gostei dessa aplicação que você fez, mas vamos lá para o meu telhado e vai e tal, e te sugou e você ficou ali tantos meses trabalhando e no final você saiu de lá mais pobre. Poxa, mas se você trabalhou tanto, você não tinha que ter saído mais rico? Não, trabalho não significa prosperidade, inteligência significa prosperidade. Aí tem um detalhe, sem a força divina ao seu lado, você não terá prosperidade, porque a ligação que Jacó tinha com Deus e a promessa é que garantia a Jacó essa prosperidade, porque mesmo ele sendo sugado, ele saiu da casa de Labão milionário. Significa que também a riqueza, a conquista da riqueza, ela não será fácil, ela não será de mão beijada. Você terá que lidar com pessoas que querem te destruir, ou que querem se aproveitar de você, da sua boa vontade, do seu bom trabalho, principalmente se você for alguém que trabalha, alguém trabalhador, que produz, que tem ideias, que evolui. Você será sugado, você será amarrado de todos os lados, porque muitas pessoas querem tirar tudo que você tem. Se você não tiver Deus ao seu lado, se você não tiver Hashem, se você não tiver a promessa que nos foi dada, você somente viverá o sofrimento. Poxa, minha vida não vai para frente, eu estou aqui nesse lugar, eu estou aqui nessa cidade. Eu estou aqui. Você já passou por lugar que você saiu pior de onde você entrou? Por um trabalho, numa cidade, numa situação, que você foi cheio de esperanças ou foi fugindo igual Jacó, desesperado, e que você viveu aquele momento e saiu pior. Mas se você saiu vivo, você ainda está
na vantagem, você ainda está na luta. Você ainda está apto a jogar o jogo. Jacó estava fugindo daquela situação com seu irmão, porque não foi uma situação agradável para a família. As consequências foram dramáticas, né? Jacó não poderia estar ali, senão de repente Jacó seria atacado e até morto pelo seu irmão, né? Era ali era o que o ambiente proporcionava. Então fuja, Jacó, fuja, vá. E Jacó chegou, foi acolhido por Labão, já foi enganado 1, 2, 3, e ele já não aguentava mais. E nesse momento da vida de Jacó, ele decidiu: então agora eu vou mudar. Vocês me apoiam? Minha esposa querida, você me apoia nessa mudança de trabalho? Porque veja bem, agora não tenho mais o apoio do seu pai. Você vai comigo? Ah, não sei se vou, né? Como que você vai resolver essa situação, aquela? Mas nesse caso Jacó teve o apoio, porque Labão era tão tóxico, tão venenoso o seu comportamento, que ele sugava as energias, inclusive das filhas, né? Ele era extremamente ganancioso, mesquinho, mas foi um excelente professor, em todos os sentidos, do que não deve ser feito, como você não deve agir, e seja esperto nos negócios. Aprenda a ser um empreendedor. Geralmente você aprende muito com pessoas difíceis de lidar, difíceis de conviver. Elas têm muito a ensinar. Pode ser que seja a paga. Porque uma pessoa que é extremamente gananciosa, ela não é feliz. Você compreende que uma pessoa gananciosa consiga ter um momento de felicidade? Não, porque ela sempre, a sua inteligência, o seu subconsciente sempre diz a ela: nós precisamos de mais. Lavan não era feliz. A pessoa tóxica que convive com você diariamente, ela não é feliz. E ela ainda te ensina a como não ser e a fazer o que é correto. Ela te ensina a malandragem. Lavan ensinou a malandragem, aquela malandragem que nós podemos traduzir como esperteza. Você não pode ser um bobão. Se você for um bobão, o mundo vai fazer você de gato e sapato. Às vezes nós, eu sou um religioso, temente a Deus, e não reage. Existem algumas religiões, algumas culturas que ensinam você a não reagir, a dar a outra face, né? Se alguém vier te esbofetear, vire o rosto e dê a outra face. Aí, se você pega para analisar esse tempo, essa época em que isso foi ensinado, foi a época mais sanguinária que uma instituição que estava ali nascendo, ela matou, ela arrebentou, ela fazia das pessoas mesmo. Dê tudo que você tem e venha comigo, né? Vai, pregue, deixa aqui o teu dinheiro,
vai, pregue, traga mais pessoas e deem a outra face se forem agredidos. O que aconteceu? No final, aquele povo nem acesso à leitura, ao livro, eles tinham. Agora o povo judeu, quase nessa mesma época, enfrentou o grande exército romano. Quase nesse período. Então nós temos que aprender com Jacó, nós temos que aprender com Jacó, que chega um momento que aquele lugar não tem mais nada para nos ensinar e mais nada para nos oferecer. Embora você ainda ali esteja ganhando um salário, esteja tendo uma vida estabilizada, porque quando você decide fazer uma mudança, você sai de uma zona que tinha um conforto. Jacob tinha sua casa, as mulheres, cada uma tinha suas tendas já ali estabelecidas, não era um lugar ruim. Os filhos viviam na segurança, de estarem na propriedade da família. Tinha uma certa segurança, vamos colocar uma segurança familiar ali, existia. Só que dentro dessa segurança, um ambiente extremamente tóxico. Enquanto era Jacó e as duas filhas de Labã, eles se entendiam entre eles. Eles brigavam, eles tinham as intrigas, aí eles se resolviam. Mas quando vieram os filhos, aquele ambiente já não era mais saudável para a educação e criação dos filhos. E nós vemos depois as consequências nas ações, no comportamento, na conduta de alguns filhos de Jacob, justamente por terem vivido determinadas experiências. Então aquele ambiente, ele não seria um ambiente apropriado para a educação das crianças, dos filhos. Porque quando você muda, quando um pai e uma mãe mudam de rotina, de vida, de emprego, de cidade, é porque estão buscando algo melhor ou fugindo de algo terrível. Onde você chega à conclusão, olha, se é um casal, eles vão discutir, conversar, falam, não dá para criar o nosso filho aqui. Eu ouvi de uma pessoa que disse, você vê como a vida é, né? A pessoa falou para nós, eu saí de lá, de onde eu estava, que era uma cidade terrível, violenta, porque o meu filho estava se perdendo com as amizades, com com o dia a dia, com a falta de oportunidade. Eu saí de lá por causa disso. Eu vim para cá por causa do meu filho. Aí você pergunta, mas cadê ele? Cadê o meu filho? Cadê a minha esposa? Cadê você daqui? Mas os casais dizem, as pessoas dizem umas às outras, olha, vamos, porque aqui nós não podemos educar o nosso filho nesse lugar. Os nossos filhos é um lugar insalubre, o seu pai, olha a influência que ele tem nas crianças, olha a influência que ele tem sobre todos nós, a nossa vida é um inferno. Jacó, então, se levantou e disse, basta, chega, vamos embora daqui. E é difícil quando você se torna emocionalmente dependente, financeiramente, emocionalmente dependente de outra pessoa, você não enxerga essa prisão, você demora em enxergar que você está, na realidade, vivendo uma escravidão psicológica, No caso de Jacó, uma escravidão profissional, porque ele trabalhava para si e para o seu sogro.
Mas Jacó acordou, Jacó despertou. Talvez Hashem tenha visto que chegou o momento, né, de Jacó seguir a jornada, porque a vida de Jacó não ia se resumir ali eu fui lá, vivi com meu sogro, envelheci, me aposentei e morri. Não. Ele tinha muito mais drama ainda. Um dos seus filhos seria governador do Egito. Um dos seus filhos seria vendido pelos seus irmãos. Ele teria que conviver com a mentira de que um filho havia morrido. Aí você pergunta, tem como ficar pior? Tem sim. Olha a essência de Lavã, aonde foi? A essência de Lavã, obviamente, por natural, pela convivência e pela genética, foi para os filhos de Jacó. Aí você vai falar, mas que coisa horrível. Não, eles são os nossos pais. Mas quem é que define, quem é que estabelece se algo será como foi ou não? Somos nós, as escolhas são nossas. Jacó e sua família não tinham o código para a vida eterna. Não tinham isso aqui. Eles tinham algo até melhor, né? Tinha a orientação do próprio Deus. Hoje nós temos esse livro que nos traz todos esses dramas. Por isso que você não deve romantizar os escritos. Eles são sagrados, mas eles não contam apenas belas histórias. Eles contam a vida. Esse livro conta e mostra a vida como ela é. Mas nós é que não queremos enxergar. Porque dá trabalho. Se você souber que você vai fazer parte de uma comunidade que vai ter confusão. Lá tem confusão, hein? Lá as pessoas brigam, chegam, vão embora, sobe, desce, entra, sai. Uma hora eu estou, outra hora eu não estou. Uma hora eu sou, outra hora eu já não sou mais. Quantas pessoas que eram e hoje já não são mais? Seja lá o que for. Quantas pessoas estavam com você e hoje já não estão mais? Em quantos lugares você esteve e hoje você já não está mais? Ok, e a tua vida acabou? Quando aquela pessoa foi, a tua vida acabou? Quando você saiu daquele trabalho que você tanto estimava, aquela vida acabou? Quando um filho sai da sua casa, a tua vida acabou? A vida do seu filho acabou? Não, a vida continua e ela sempre vai continuar, e nós vamos morrer e a vida vai continuar. Agora, o que é que você deixa de legado para as pessoas lembrarem de você? Jacó deixou uma história linda e um povo numeroso, um povo forte, um povo que modifica os tempos conforme esse povo vai crescendo e vai se espalhando pela terra. Aonde o judeu chega, ele transforma. E você? Só que o judeu chega e transforma, hoje ele não está podendo muito andar na rua. Não é? Então, não há essa linearidade, esse vácuo. Imagine o que é um vácuo. O vácuo é onde não existe ar, não existe luz, não existe, só existe a escuridão. Ou poderia ser claro, né? Geralmente quando vão representar o céu, né, a visão humana é limitada. Então, quando vão representar o céu, eles mostram um ambiente totalmente branco. Não tem nada ali.
Principalmente se você vai mostrar o céu com uma certa ironia e humor, né? Porque as pessoas esperam que o céu tenha ruas de ouro, de cristal, né? Árvores, né? Mas ironicamente, quando alguém vai para o céu no humor, ele chega lá, é um limbo, não tem nada, e ele esperava que fosse maravilhoso. Esse é o céu que é implantado em nós. O que é o céu? Não, o céu é, eu vou ficar sentado no sofá assistindo televisão. O que é o céu para você? Eu vou ficar embaixo de uma árvore cantando eternamente, eternamente. O que é o céu para você? Assando uma carne, tomando uma cervejinha, ouvindo uma música. Mas você vai ficar, é maravilhoso, mas você vai ficar fazendo isso eternamente? Não. Daqui 1 hora eu fico bêbado e durmo. E depois eu não quero mais comer carne. Carne só amanhã. No feijão. Então essa linearidade, puxa. Eu já vi uma pessoa, uma esposa dizendo para o outro: puxa, você nem briga mais comigo. A indiferença era tanta que até as discussões já faziam falta. Puxa, você nem briga comigo, você não fala mais nada, você nem discute. Estava ali um casal. Antes eu falava, você discutia comigo, você não me dá mais bola, porque a outra pessoa já tinha desistido daquela situação. E aí entraram num... Então até o marasmo incomoda. Até a calmaria incomoda. Porque quando a tua vida está calma demais, você vai falar: está vindo. Se você for uma pessoa experiente, você vai falar: está vindo um problema. Não que você seja uma pessoa negativa, mas quando está bom demais, é porque está chegando um problema. E é um atrás do outro. Aí, acalma. Aí chega um Lavã, te sugando tuas energias, te roubando, te enganando. Então Jacó era enganado, feito de trouxa pelo sogro. Chegava em casa, as mulheres estavam brigando, porque o filho de uma puxou o cabelo da outra, e daí quando ele entra na porta, as duas... Você tem 2 opções: ou foge, tem gente que não aguenta, tem gente que sairia correndo daquela casa. Determinados homens não aguentariam, abandonariam os filhos, as mulheres, o sogro, o dinheiro e vai embora. Outros se fariam de surdo, de cegos e conviveriam ali. Aí é aquele caso, né? Poxa, você não vai falar nada, você não vai nos xingar, você não vai bater nas crianças? Então a vida, ela não é linear, ela é um balaio com um monte de coisas dentro, com um monte de escolhas. É um balaio com um monte de escolhas que você tem que fazer diariamente. Esse é um ponto. O outro ponto é que o mundo não acaba aqui. Está ruim para você, o problema é seu. Está ruim para você aí, eu vou comer um churrasco agora. Entendeu? O mundo não vai parar, o tempo não vai parar. O que tem que acontecer não vai deixar de acontecer, porque você não está vivendo um dia bom, ou porque a sua vida está uma desgraça. Todas as coisas são frutos de escolhas que fizemos. A presença de Jacó na casa de Labão foi pela escolha que Jacó fez ao aceitar o conselho de sua mãe e enganar o seu pai e comprar a primogenitura do seu irmão.
Foram escolhas feitas por Jacó. E nós nunca vamos ficar sabendo como teria sido se Jacó e sua mãe tivessem deixado aquilo acontecer, né? Como que essa promessa teria sido cumprida, em que Jacó tomaria o lugar do primogênito? Veja que a consequência de Jacó ter tomado o lugar do primogênito fez com que ele se casasse com Léia, que teria que se casar primeiro. Porque havia uma promessa de que quem se casaria com Léia seria o seu irmão Esaú, o primogênito. Então, as escolhas que nós vamos fazendo hoje, elas vão refletir naquilo que acontece amanhã, mas não amanhã, domingo. Daqui a 5, 10 anos. Ou amanhã, domingo. Então Jacó fez uma escolha. Vou obedecer minha mãe, faz sentido o que minha mãe está dizendo. Faz total sentido. Vou obedecê-la. Vou fazer, vou tomar a primogenitura, vou matar o cabrito, oferecer ao meu pai, receber a bênção. Ok, aí a coisa ficou feia, Jacó teve que tomar uma decisão. Vai, fuja, vou embora. Foi embora, vou para a casa de meu tio, Labão. E ali Jacó teve que escolher casar ou não com Léia. Se casou, ok, se casou porque ele... A única forma de se casar com a irmã de Léia, com Rachel, era se casando com Léia. Olha quanta paixão, quanto amor, né? Se casou esperando a outra. Mas para ter a outra teve que trabalhar 7 anos, sem receber um centavo, como empregado do seu sogro. Então, são as escolhas. Não. Como seria se Jacó não tivesse se casado com Léia? As 12 tribos de Israel não existiriam? Provavelmente sim. Provavelmente teria acontecido como deveria acontecer, porque as coisas vão acontecer. Você escolhe se você embarca na história ou não. Se Hitler não tivesse nascido, o holocausto teria acontecido? Provavelmente. Provavelmente nós estaríamos atribuindo estes horrores a uma outra pessoa. Assim como o povo de Israel nasceu, se tornou grandioso, através desses acontecimentos que nós conhecemos, ele também teria nascido e sido grandioso se Léia não existisse, se Rachel não existisse. O fato é que a história estava sendo construída. Ela vai acontecer, com você ou sem você, vai acontecer. O objetivo será cumprido. Então, ao mesmo tempo que nós temos o poder da escolha, o livre-arbítrio, ele te dá a escolha, se você vai chegar lá inteiro ou aos pedaços. Você vai chegar lá. Você sempre chegará lá. Independente se você queira ou não. Mas o livre-arbítrio, a escolha, você só vai definir o estado. Como você vai chegar lá. Todo mundo morre, não morre? Hoje em dia todo mundo morre. Mas você quer morrer como? Esse tempo em que você está vivo, você quer viver como? Então, o mundo não vai parar por causa de você. Jacó fez uma escolha, chegou um momento, tinha uma conexão com o sagrado que o abençoava, e mesmo sendo abençoado, mesmo Jacó sendo milionário, ele saiu de lá com muitos bens, com muito gado, e aquilo lá só se multiplicou depois daquele momento. Mesmo assim, Jacó vivia num ambiente insalubre e teve que fazer uma escolha.
teve que tomar uma decisão com o apoio das esposas, né? E levantou o acampamento. E aí o resto dos acontecimentos nós vamos analisar na próxima paraxá. Nessa nós chegamos a um momento em que Lavã vai, porque Lavã poderia chegar, matar Jacó e retomar as filhas e seguir a vida como ela estava. Mas o Todo-Poderoso disse: não, você não tocará no meu filho Jacó. E não quero muita conversa com ele também. Pouco papo, Lavão. Você vai ali pela tua honra, tirar uma satisfação, mas pouca conversa, viu? Chega. Já deu, você já fez a tua cena. Deixa o meu filho ir. Mas e se fosse diferente? Nós nunca vamos saber, né? O que nós sabemos é o que está à nossa disposição para aprendermos. Como nós chegaremos no final de uma jornada. A vida tem vários ciclos, nós já falamos disso aqui. Uns se fecham, outros se abrem, pessoas vêm e vão, né? Tem dia que aqui tem muitas pessoas, outros já não tem tantas, né? Hoje você está aqui, amanhã você está lá. Você decide se você vai junto ou não. Se você vai ou se você fica, se você sobe ou se você desce. A escolha é tua. A escolha sempre será tua. Em algum momento. Acontece que existem escolhas que nós não fazemos porque não percebemos que o momento chegou. Ou decidimos antes precipitadamente, ou o tempo passa, as escolhas, as oportunidades, as chances passam e você está ali distraído com alguma coisa. Ou pior ainda, você está distraído com nada. Você está distraído ao não fazer absolutamente nada para mudar a sua vida. Você está naquele ambiente tóxico, brigas, você está sendo sugado, está sendo perseguido, humilhado. E você perde tempo chorando, se lamentando, e as oportunidades vêm e vão, e você está ali chorando e se lamentando, e as oportunidades vêm e vão, e você continua nesse ciclo chorando. Então, você tem a luz divina, você está aqui, você tem a Torá ao seu lado, para que você se inspire, para que você aprenda, para que você acesse os portais de bênçãos que vão fazer a diferença na sua vida, mas você não faz, porque não quer, não é porque alguém está te proibindo. É muito interessante notar o seguinte: Jacó, quando saiu de sua casa, ele tinha dúvidas sobre a roubada da bênção que ele fez. Será que Hashem estava aceitando esse feito como algo honesto e ético? Jacó não tinha uma experiência ainda com o Eterno. Tinha uma experiência dos estudos que ele estava fazendo na academia de Shem e, como que chamava o outro? Hashem e Eber. Então ele tinha uma formação dentro do conhecimento da Torá. E ele sai de sua casa com essa bagagem espiritual. O que eu quero dizer sobre isso é que cada um de nós precisamos ter uma experiência pessoal com o Eterno. E quando ele tem aquele sonho, vendo anjos subindo e descendo, ele vendo que o Eterno está lá no topo, ele teve ali uma experiência com o Eterno. Creio que cada um de nós precisamos ter essa experiência, dessa certeza de que realmente
estamos servindo ao Eterno e que Ele nos aceita. Bem, ele tinha medo de uma punição, mas seu sonho lhe confirmou de que suas ações foram corretas. Isso é muito importante, termos certeza que cada mitzvot, cada mandamento, cada preceito que nós obedecemos, temos que ter certeza de que estamos agradando ao Eterno. Não tem dúvida, será que faço, será que digo, será que vou, será que não como, será que vou fazer? Então, a manifestação do Eterno no sonho dele, tem muita coisa que o nosso, no Humás, quando estudamos, nos diz muitos detalhes dele estar deitado nesse lugar e o Eterno lhe prometer que futuramente essas terras seriam do povo de Israel. Mas uma coisa ele fala na sua oração, que faz parte também da nossa vida. Ele diz: guarda-me neste caminho. O nosso preletor falou muitas coisas sobre os encontros e desencontros em nossa vida. Mas a vida prossegue. Eu estou com 80 anos e alguns meses, não sei quando vai ser meu fim, mas a vida está prosseguindo. A vida prossegue. Cada um de vocês que estão vivos hoje, estão conscientes da sua vida, sabe que vem o amanhã, vem o depois, vem esse mês, vem outro mês, até que cheguemos ao nosso fim. Mas a oração de Jacó, muito importante, guarda-me nesse caminho. Quando ele chega na casa de Labão e vê adultério, assassinato, roubos e tanta coisa que era contra a sua formação moral, ele teve que se manter dentro daquilo que ele aprendeu. Aqui vem a questão da assimilação, que nós temos tanto medo que os nossos filhos, nossos netos assimilem a ideia dos goim, a vida dos goim. Nós queremos que eles assimilem sim a Torá, os ensinamentos, as éticas, o modo de vida. E isso é importante. Guarda-me nesse caminho. E todos os episódios que aconteceram na roubalheira que Labão faz com ele se manteve firme. Como diz na nossa oração, na nossa reza, que quando somos atacados, nos mantenhamos humildes. E essa foi uma das coisas importantes da vida de Jacó, que ele se manteve humilde. Talvez, levando ele em conta que a mentira que ele produziu com sua mãe para roubar a bênção, ele estaria sofrendo as consequências de ser roubado 10 vezes e estar, como disse o nosso preletor, num lugar insalubre. Que nós precisamos que o nosso lar seja de saúde, o nosso lar seja de harmonia, o nosso lar seja de shalom, shalom plena, comunhão com o Eterno. E que para muitos é difícil, porque às vezes o cônjuge tem outra ideia, tem outra religião, e muitas vezes isso nos faz sofrer. Mas, quando ele encomenda a Hashem a sua vida, quando ele chama as suas esposas, tem uma outra mensagem ali muito interessante, a combinação do esposo com a esposa para manter o Shalom Bait, o paz no lar. Deus falou com ele outra vez: vai, volta pelo caminho por onde você veio. E Deus intervém para que a ideia de Labão de destruir Jacó de uma vez por todas e surrupiar toda a riqueza que ele estava levando e os seus filhos, Deus interveio. Deus sempre intervém para nos livrar, sempre intervém para nos guardar, sempre intervém para nos guiar, sempre intervém para iluminar a nossa mente, às vezes obcecada por coisas materiais, coisas físicas, para que tenhamos essa luz.
Quando ele chama as suas esposas, Deus já tinha falado com ele, vai, volta. E Deus intervém, falando com Labão para não prejudicar Jacó. Não fala para ele nem bem nem mal, você cuida, hein? Como o preletor falou, ele estava saindo de lá, fugindo daquele lugar tão horrível, procurando então outra vez a sua região de paz, que era com os seus pais. E nós encontramos então o êxito que ele teve. Na próxima paraxá, temos muita coisa a aprender sobre o que aconteceu na sua família, o que veio a ser José e assim por diante. Então, o que fica dessa paraxá é muita coisa a aprender no relacionamento social, tanto familiar, quanto com Deus, quanto para quem trabalhamos ou para quem trabalha para nós. Guarda-me neste caminho. São escolhas, são oportunidades que nós temos. Você quer usufruir das promessas, das bênçãos, das oportunidades? Quero. Ok. Então você vai morar na casa de Labão. Você tem sempre a opção de estar ou não estar. É o que Deus nos deu. A escolha. Vai acontecer ou não sem você? Vai. Mas você não pode reclamar. Você nunca pode reclamar. Você vive isso corriqueiramente. Alguém foi numa festa e falou, poxa, a festa estava boa. Poxa, mas eu não fui. Você escolheu ficar em casa. Só colhe quem planta. Né? Você só terá o resultado se você fizer. Se você não fizer e ficar olhando, você verá as outras pessoas tendo resultados e você, poxa, mas por que nada aconteceu comigo? Porque você não fez nada. Então, para o bem e para o mal, faça alguma coisa. Se você decidir acabar com a sua vida, com comportamentos equivocados, o problema é seu. É uma escolha feita. Se você escolher o caminho da prosperidade e do bem, também é um problema seu e você viverá com essas consequências, boas ou ruins. Não há uma linearidade, não há uma linha reta. Você vai subir montanhas, voltamos ao começo, você vai subir montanhas, vai atravessar o rio a nado, vai atravessar o pântano, vem uma cobra, vai te morder, você vai para o hospital, vai se curar, vai tentar escalar uma árvore, cai, quebra a perna, levanta, conserta e segue, e a vida está andando sem você, com você, tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. O mundo não para. Um Shabbat Shalom a você, que você possa aproveitar este Shabbat para se alegrar, você, a sua família, né, os filhos. Aproveitem o Shabbat, né, transforme. Mas o Shabbat, ele só é bom. O Shabbat está acontecendo, é um dia que vem e vai embora, né? O que a Hashem poderia fazer por nós, ele já fez, que é criar um dia especial. Agora, se ele vai ser bom para você ou não, é você que define. Se ele vai ser agradável, se ele vai ser festivo, se você vai comer algo especial nesse dia, é um problema seu. Você tem a escolha. Se vai ser um dia amargo, um dia que você quer esquecer, também depende apenas de você. Então eu quero agradecer a sua presença, a de todos que vieram à sinagoga rezar. Vocês hoje receberam uma bênção especial. E, inclusive, me chama a atenção essa bênção para a congregação, bênção para Carral, que ela começa dizendo da seguinte forma. Porque geralmente a gente começa se prostrando.
se prostrando, se diminuindo. Não, essa bênção começa da seguinte forma: aquele que abençoou nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, Moshe e Arão, Davi e Salomão, e todas as puras e santas congregações, abençoem vós, membros desta religiosa congregação, grandes e pequenos, né? Adultos e crianças, ou eruditos e não tão eruditos, de todas as formas, pelo simples fato de você estar aqui, né? Vossos filhos, vossas mulheres, vossos discípulos e tudo que vos pertence. Então, tem um segredo místico aqui, não é simplesmente palavras jogadas ao vento, é tudo que vos pertence, tudo, exatamente tudo. E aí ele completa: e que você prospere, para que no próximo Shabat você possa estar aqui de novo. Então seja feliz, tudo de melhor para você, para que na semana que vem você esteja vivo, para exaltar a Hashem novamente.